Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Você deve ter notado que hoje nós não tivemos a nossa live do nosso culto que geralmente temos, por razão de nós estarmos numa apresentação de teatro aqui na igreja. Tínhamos que mexer com algumas estruturas, então isso não possibilitou nós apresentarmos então o nosso culto, nós fazermos o nosso culto como sempre fizemos. Mas nós fizemos questão de gravar então essa mensagem, uma mensagem nessa data tão importante para nós que é a Páscoa, e você poder então compartilhar aí na sua casa, com a sua família, com seus amigos, essa pequena mensagem que vamos deixar a você nesse momento. A Páscoa ela tem um significado muito grande para nós cristãos. Embora no mundo ela tenha outros significados que ao longo dos anos ela foi tomando essa forma, né? Como inserido o ovo de Páscoa no meio da comemoração, né? Colher Marcelas ao amanhecer, diversas outras situações como, por exemplo, trocar presentes. São situações que a Bíblia ela não nos traz esses parâmetros para que isso aconteça. Muitas vezes são culturas que nós carregamos de outras religiões, de outros países, de outros momentos, até mesmo de outros deuses. E implantamos essa cultura dentro do reino de Deus. Mas a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é uma mudança de vida, é uma transformação de vida. Quando nós vamos lá para Êxodo capítulo 12, nós vamos enxergar, nós vamos ver que o povo ele estava preso no Egito. Então Deus ele manda que Moisés seja essa pessoa que vai libertar o povo do Egito. Através dele a libertação virá. Então as pragas são lançadas sobre o Egito e Faraó mantém o seu coração duro, endurecido. E nesse momento então Deus envia a última praga do Egito, que era a morte dos seus primogênitos. E nessa última praga do Egito, o que acontece? Acontece a Páscoa. Deus institui a Páscoa. A Páscoa era, então, um cordeiro que era morto. Esse cordeiro, ele era, então, assado pela família. Podia-se convidar, se uma família fosse muito pequena, podia-se convidar o vizinho para estar junto, não tinha problema nenhum, certo? E o sangue desse cordeiro era passado, então, sobre os umbrais das portas. Porque a praga, né, da morte dos primogênitos, o anjo da morte viria e passaria. E a casa que não tivesse marcada com o sangue do cordeiro, essa casa então, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito, o primeiro filho daquela família. Então, para que isso não acontecesse, havia então uma marca, né? E essa marca era a marca do sangue. Então assim foi feito. Quando o anjo da morte veio, o anjo da morte não entrou nas casas que havia esse sangue, e assim o povo hebreu então foi liberto, né, da escravidão do Egito, foi para o deserto e depois conquistou então a terra de Canaã depois de bons anos, né, de um bom tempo. Mas isso aconteceu no Antigo Testamento e o objetivo disso era libertar, né? Mas quando nós vemos para o Novo Testamento, nós nos encontramos numa situação muito parecida. Nós nos encontramos presos e escravizados em nossos pecados. Os nossos pecados, ele faz uma separação de nós e Deus, e com isso nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Então nós não temos um acesso direto à salvação. E o que Deus quer? Deus, no início da sua criação, Deus ele nos criou com um objetivo, o objetivo de se relacionar conosco. Deus ele nos criou para o céu, ele não nos criou para o inferno, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Se nós quisermos ir para o inferno, no meio desse caminho, ele vai permitir, ele vai deixar, porque ele não vai nos fazer um robô, nos fazer um fantoche, nos amarrar, não, ele vai nos dar o caminho. E ele já deu o caminho, ele disse: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quem quiser vir ao Pai, terá que ser através de Jesus Cristo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, descendo as águas do batismo. E então essa pessoa vai conseguir viver um novo tempo de Deus sobre a sua vida e chegar então até a salvação e até a vida eterna. Mas nós estamos agora presos em nossos pecados, porque nós pecamos demais. A Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então o que Deus faz? Mais uma vez Deus faz algo.
Jesus Cristo, na Páscoa, ele institui a Santa Ceia. O que foi a Páscoa? O que foi a Santa Ceia instituída por Jesus Cristo com os discípulos? Foi algo que aconteceu antes da sua crucificação. E ele fala então, dessa salvação, dessa crucificação. Ele fala do ato da ceia que é instituída por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vem, o Filho de Deus, ele vem para salvar a todos nós perdidos. E através do sacrifício de Jesus, acontece o que já aconteceu lá atrás no Egito. Jesus Cristo, o Cordeiro mudo, que a Bíblia fala que, sem reclamar, ele foi até o madeiro, ele se entregou na cruz por nós. Esse Cordeiro mudo, Jesus Cristo, ele vai para a cruz do Calvário e ele simplesmente verte o seu sangue por cada um de nós. Pela nossa vida, Jesus faz isso. E quando ele verte o seu sangue, o sangue de Cristo, ele tem poder para nos salvar. E através do sangue de Cristo, através de Jesus Cristo, através da minha confissão, eu aceitando a Jesus, entregando minha vida a Jesus e confessando os meus pecados, eu então tenho acesso agora ao céu. Eu tenho acesso agora a Deus, através de Jesus Cristo. Isso aconteceu na Páscoa. Na Páscoa foi isso que aconteceu, porque se soltavam um preso, e se crucificava outros, e assim aconteceu. Jesus Cristo, então, ele é crucificado na cruz, e o sangue dele é derramado, então, sobre as nossas vidas. O sangue dele é vindo sobre cada um de nós. Hoje, nós não precisamos pegar e aspergir o sangue sobre as portas, nós não precisamos pegar o sangue, e marcar a nossa casa. Por quê? Porque nós estamos marcados por Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus na minha vida, eu marco a minha vida com o sangue de Cristo. Eu aceito a Ele e eu tomo posse, então, daquela crucificação, da morte da cruz. E a morte foi um momento muito tenso, porque na sexta-feira, e eu não sei de onde é que tiraram, o costume de não comer carne na sexta-feira, mas é um costume católico, não é um costume nosso, E mais uma outra oportunidade eu vou estar falando sobre as simbologias que a Páscoa traz, as simbologias que acompanham a Páscoa, Uma outra oportunidade eu vou estar falando sobre todas elas, mas hoje não dá tempo. Então, na sexta-feira Jesus morre. E quando Jesus morre, a esperança de muitos também morre. A esperança de algumas pessoas se vai junto com Jesus. Mas ele não era o Senhor, ele não era o Messias. Interessante que as pessoas que estavam com Jesus, até mesmo os próprios discípulos, às vezes se esqueciam das promessas que ele tinha trazido, se esqueciam das palavras que ele tinha dado a nós. Ele prometeu, que ele seria o nosso Salvador, que ele viria do Pai, ele cuidaria de nós e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Parece que essas palavras elas passaram meio desapercebidas, Porque tem palavras de Jesus que passam desapercebidas por nós. No decorrer da nossa vida, a gente se envolve com tantas coisas no nosso dia a dia que acabamos esquecendo de palavras importantes de Jesus para nós. Que Ele nos ama, que Ele nos salvou, que Ele tem um propósito na nossa vida. Que nós só estamos aqui hoje vivos porque ainda não terminamos de cumprir um propósito dEle para nós. Agora, o cumprir um propósito de Deus para nossas vidas não depende de Deus, depende de nós. Ele já derramou essa graça sobre nós. E nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio, Uma palavra que não está escrita na Bíblia, mas é algo que nós temos, o livre-arbítrio, a livre decisão de fazer com nossa vida aquilo que nós queremos. Eu não quero servir a Cristo, eu não sirvo. Eu não quero cumprir os propósitos deles, eu não cumpro. Mas a morte de Cristo foi para isso. A morte de Cristo foi para libertar a minha vida e a sua. A morte de Cristo foi para transformar a nossa vida e nos libertar do poder do pecado que estava sobre nós, a escravidão do pecado que estava sobre nós, para que hoje nós pudéssemos ser livres. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, ele diz: para a liberdade foi que Cristo verdadeiramente nos libertou. Então nós somos livres em Cristo Jesus. Então nós podemos testificar dele, nós podemos glorificar o nome dele, nós podemos servir a ele e nós podemos desfrutar de tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Então a Páscoa, ela tem essa simbologia para nós, passagem para uma nova vida, mudança de vida. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Jesus Cristo, ele está aí para nos salvar. Mas quando Jesus morre, voltando agora ao texto, há então aquela preocupação. Vem cá, o que vai acontecer agora? O que será de nós agora? Mas a grande maravilha de Deus e o grande milagre de Jesus Cristo
é que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Foi necessário ele morrer para que o sangue dele fosse vertido por nós. Mas ao terceiro dia, quem é que ressuscita no terceiro dia, gente? Ninguém ressuscita no terceiro dia. Né? No terceiro dia a pessoa já está em um estado de decomposição. Né? Então, no terceiro dia, Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele aparece aos discípulos e ele está aqui hoje conosco. Talvez não fisicamente, mas o Espírito dele está dentro de cada um de nós, porque ele disse: eu vou ao Pai preparar um lugar, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que será o vosso Consolador, o vosso ajudador, e estará com vocês todos os dias. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que é aquele que nos convence de nossos pecados. Quando você vai fazer algo errado, quando você vai fazer algo que não é tão certo assim, que Deus diz: opa, isso aí não é certo. O Espírito Santo, ele acende algo lá dentro de nós, que nos faz entender que aquilo não é certo. E a decisão de fazer ou não, ela é nossa. Por que Jesus faz isso? Porque ele nos ama. Ele quer que nós sejamos cada vez mais próximos dele. É o processo de santificação. Somos justificados através da morte de Cristo quando aceitamos a ele. Quando eu aceito a ele, eu tomo posse então dessa morte. E o processo de santificação ele inicia na minha vida. Ele vai até o final dos meus dias. Né? Então eu estou sendo preparado para um dia morar no céu com o Senhor. Faraó não queria isso. Faraó, quando ele foi, quando Moisés foi falar com Faraó, Faraó deu 3 propostas para ele. Primeiro, Faraó fala assim para ele. Faraó mandou Moisés e Arão dizer: vão ao deserto, ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Sabe qual era a proposta de Faraó? Sirvam a Deus, mas não mude de vida. Sirvam a Deus, vão na igreja, né? Vão procurar uma igreja, vai lá no culto de Páscoa, vai lá no culto de Natal, mas não mudem de vida. Continue sendo quem vocês são. Faraó queria prender eles lá, e isso acontece com a gente hoje também. O inimigo, ele não se importa de nós estarmos na igreja, né? Ele não se importa de nós vir na igreja. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos servindo a Deus, mas a nossa vida, ela continua a vida de uma pessoa que não é salva. Ela continua a vida de uma pessoa que ainda não entregou a vida totalmente para Jesus. Essa é a primeira proposta do Faraó, então, para o povo, né? Vão, mas continue sem a mudança de vida. A segunda proposta foi: sirvam a Deus, mas não abandonem o mundo. Eu vou deixar vocês irem, tá? até o deserto, vocês oferecem um sacrifício ao Deus de vocês, e vocês voltem então e façam mais. Orem por mim, está lá no versículo 28 do capítulo 8 de Êxodo. Orem por mim, sirvam a Deus, vão lá, façam as suas orações, mas continuem aqui onde vocês estão, não abandonem o mundo. Às vezes nós fizemos isso com Jesus, nós vamos na igreja, né? Servimos a Deus, mas nós continuamos também servindo o mundo. Para Faraó, isso estava muito bom. Para o diabo, isso está muito bom. Por quê? Porque quando eu não sirvo a Deus, eu não tenho como servir a 2 senhores. Eu vou agradar a um e eu vou desagradar ao outro. Se eu não estou servindo a Deus, estou servindo a quem? Né? Então, o meu estilo de vida, né, ele me leva a abandonar o mundo, a abandonar aquilo que me afasta totalmente de Deus. Faraó, então, ele vem com essas propostas, né, para o seu povo, né, para que eles não mudem de vida, para que eles continuem sendo aquela pessoa que eles sempre foram, que eles continuem sendo aquela pessoa que não tem problema nenhum cometer alguns erros. Se cometer algum erro, vai lá e pede perdão e está tudo pronto. Não é esse o estilo de vida que Deus ele programou para nós, que Deus ele determinou para nós. Deus ele está aqui hoje, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para nos salvar. O objetivo de Deus, o desejo de Deus, é que nós venhamos a morar no céu juntamente com Ele, na eternidade juntamente com Ele. Mas essa decisão não é mais de Deus. Essa decisão hoje é minha, essa decisão hoje é sua. Então eu deixo essa palavra para você meditar nela. Sirva a Deus, não sirva o mundo. Sirva a Deus, não siga as paixões desse mundo. As paixões desse mundo, elas vão acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas o amor de Cristo, ele vai perdurar para sempre. As paixões desse mundo, elas são momentâneas.
e elas vão terminar. E o que você prefere? Você prefere viver 10, 15, 20, 50, 100 anos aqui nessa terra, curtindo tudo do bom e do melhor aqui, desfrutando do bom e do melhor aqui, tendo a luxúria e o glamour aqui? Ou você prefere, nesse tempo que você está vivendo aqui nessa terra, se dedicar ao Senhor, ter uma vida de entrega ao Senhor e passar uma eternidade toda com Jesus? É uma proposta muito interessante. A proposta é essa: você vive do jeito que você quer aqui na terra e depois você vai para o inferno. Ou você vive como Deus quer aqui nessa terra e depois você vai para o céu. Os dois são eternidade, tanto o inferno quanto o céu. E a decisão para onde nós vamos, ela está nas nossas mãos. Que o Senhor te abençoe nessa noite, nesse dia. Eu não sei qual momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas que você não esqueça que a Páscoa, ela é a passagem para uma nova vida. Ela é a abertura que Deus nos dá, é o processo de Deus para que a gente possa adquirir uma nova vida, um novo tempo na nossa vida. Que o Senhor te abençoe. As portas da igreja aqui estão abertas para você. Todos os domingos nós temos nosso culto aqui às 19 horas. Você pode estar aqui conosco. Na bio aí do nosso YouTube, nas nossas redes sociais, tem os nossos contatos que você pode entrar em contato juntamente conosco. Desejo do meu coração é que você entregue a sua vida para Jesus e que Jesus passe a ser não somente o teu Salvador, mas ser também o teu Senhor, que Ele tenha o senhorio de toda a sua vida. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.